Ah, certo. Aqui no Jaqueline, nós fomos um dos primeiros moradores do Jaqueline. Quando chegamos para o Jaqueline, Jaqueline ainda era ruas de chão e ônibus era só no São Benedito. E quando foi vendendo os terrenos no Jaqueline, e um irmão comprou o terreno à esquina da rua Alberto Martins com Augusto Andrade Lage, que é a casa da irmã Sônia. Ali surgiu o primeiro ponto de culto. Quando nós começamos ali, porque a gente congregava na rua Estados Unidos, ainda não existia a Avenida Paraná, da época, né? Então a gente congregava ali. E os primeiros dirigentes enviados para lá foi o irmão Célio e o presbítero Gripino, que é sogro do pastor Rubens. Então eles quem iniciaram a congregação no Jaqueline. Depois de um tempo veio, naquela época ainda era o presbítero Baltazar, né? Ainda não era pastor, né? Ainda presbítero Baltazar. E aí o Jaqueline foi crescendo, surgiu a família Estrela, né? Que aí várias ruas do Jaqueline têm o nome Estrela. Então eles resolveram doar um terreno para a igreja, Avenida D, número 60. Foi ali que surgiu o Jaqueline 1. Começou lá na Avenida D, número 60. Eu era jovem, assim, dos 18 anos. Eu morava num lugar que chama Cafezal, até hoje. Então, ali não tinha ninguém que era crente. E eu fiz um curso de enfermagem e eu trabalhava no hospital. E através de uma amiga, colega lá do serviço, ela me ofereceu Jesus e eu aceitei. Ah, vai na minha congregação, é perto da casa, nada, longe. Aí a gente saiu do trabalho e fomos na congregação no bairro Vera Cruz, num favelão, e era bem lá embaixo assim. Eu custei descer, que eu tinha os pezinhos tortos assim, né? Eu custei descer o morro para chegar na congregação. Mas eu estava tão feliz naquele dia que parecia que eu estava crescendo cada dia mais, cada hora mais, né? Aí quando eu cheguei, fui muito bem recebida, isso eu não esqueço. Fui muito bem recebida. O tempo todo do culto eu chorava, assim, emocionada, né? Eu chorava e os irmãos perguntam se eu estava passando mal. Não estou passando mal, não. Aí, quando foi na hora do convite, eles cantaram aquele hino 211. 211 que fala, vem enquanto Deus te chama, não é? Pois é. Cantaram aquele hino e aquilo já me transformou. Só no cantar o hino. Aí, quando fez o convite, eu aceitei. Isso já tem bem tempo, foi... nem lembro mais a data. E daí para cá, eu casei, mas o marido era de outra coisa, não segui, né? Fiquei fora fiquei fora de controle da igreja. Aí, quando a gente mudou para cá, que eu casei, já tinha duas filhas, nós mudamos para aqui e não tinha congregação, tinha muito crente, mas não tinha congregação. Então a gente congregava em São Benedito,
na rua Estados Unidos, número 200. Na rua Estados Unidos, número 200. E dali, Deus abençoou que eu me batizei, que eu não tinha batizado ainda. Aí eu me batizei, inclusive parece que foi no tempo que a irmã Josefina batizou a tia deles. Aí daí para cá, graças a Deus, eu já ganhei cargo na igreja de escola dominical, mas eu frequentava pouco, né? Que eu trabalhava e frequentava pouco, mas chegava a tempo de chegar ao menos tarde na igreja, né? Mas com isso, Deus abençoou que a gente estava lá nessa congregação. Era difícil juntar, porque não tinha rua, não tinha nada, era só aqueles morros cheios de pedra para ir para lá. Então tinha muitos crentes esparramados assim por aqui e a gente congregava lá, em São Benedito. Mas pela dificuldade que tinha da gente ir com chuva, com sol, com poeira, com tudo, né? A gente foi em 74, 70, peraí um pouquinho, 76, aí a gente voltou, meu esposo e o irmão Custódio, que era um irmão bem antigo, aí falou, ô irmão Zé, vamos conversar com o irmão, com o pastor, para nós arranjar um lugar para congregar por aqui por perto, porque tá muito difícil, que ele morava lá embaixo no Teovina, né? Bem longe, né? Que hoje é o Teovina. Para ir lá para São Benedito era distância longe. Então, o meu esposo, ele era muito assim, fiel na igreja, ele pegou e conversou com o pastor, pastor, na época era pastor, oh meu Deus do céu, depois eu falo. Aí o pastor nos deu, Oliveira Gabriel, agora que eu lembrei. Aí ele nos deu a oportunidade de procurar um lugar para a gente alugar. Aí nesse intervalo, o irmão Eustáquio, que é esposo da irmã Sônia, eles ainda não tinham casado, ele ainda era jovem. Aí o pai dele tinha um boteco e tinha acabado o boteco, ficou lá o lugar, ele falou assim, ó, se a gente orar, consagra o lugar, nós vamos para lá. Aí conversou com o pastor, ele liberou, foi lá rapidinho, limpou tudo. A gente conseguiu juntar os irmãos, tudo nessa congregação. Era muito pequenininho, era do tamanho dessa cozinha minha, mas coube muita gente. Podia ser uns 30 congregados na época, que era o irmão Zé Teixeira, que hoje é pastor, e a esposa, o avô dele, mais as tias, né? Que a Thalita, a Leia, ela tinha uns 2 anos na época. Ela era muito pequenininha e todo mundo carregava ela, que ela era pequenininha. Era o chaveirinho, né? É. Aí a gente começou a congregar lá e precisava de... Aí o irmão Célio, ele já faleceu, o pastor Célio, ele começou a congregar lá como dirigente, o irmão Gripino, que já faleceu também. Aí o irmão Gripino mudou para outra congregação, o meu esposo ficou junto com o irmão Célio, como primeiro dirigente, segundo dirigente. E daí a congregação tinha esses irmãos que eu disse, né? E mais, quer dizer, era o irmão
Valdivino e família, irmão Custódio e a esposa. Nós aqui era uma família grande também, tinha umas 40 pessoas nesse tempo, né? Aí a congregação foi crescendo, a avó dele, só a irmã, não, Deni, a irmã Deni mudou para cá, e a família era grande também, né? Aí foi crescendo, a congregação já não cabia mais, porque era difícil. Mas mesmo assim, em 75, o pastor pôs a igreja em oração para arrumar dirigente de circo de oração, para arrumar secretário, para arrumar tesoureiro, para arrumar. Isso foi antes, foi assim que a gente mudou, né? A igreja entrou em oração e essa oração chegou ao trono da graça, porque a irmã Regina já está nos braços do Senhor. A irmã Regina e eu éramos as dirigentes e a gente, graças a Deus, organizamos tudo bonitinho, sabe, arrumadinho, os horários certinho, as visitas, os evangelismos. A gente fez o que Deus pediu que a gente fizesse, né? E com isso a igreja foi crescendo e o meu sogro, ele era muito bom, que ele era porteiro na congregação, o irmão Zé Teixeira, mas não é esse, é José Teixeira, mas pai, não era ele era o porteiro lá, e o irmão Zé Teixeira era, na época ele não era dirigente, não, ele só era mesmo um membro congregado, né, na época. Aí daí para cá, a minha sogra, meu sogro, meu esposo, aí resolveu ceder 60, um pedacinho aqui para fazer a igreja. A minha união com a Igreja Assembleia de Deus, pelo ministério, foi mais ou menos em 1965. Não digo o mês, porque não me lembro, mas o ano eu me lembro. Em 1965, eu fui batizado nas águas. Porque no ministério da Igreja Presbiteriana, aí agora eu já vou falar sobre o meu batismo. Os assembleanos, o ministério não aceitava a pessoa para ser membro se não fosse batizado por imersão. E eu era batizado na igreja presbiteriana por aspersão. É como os católicos sempre com água na cabeça. E a presbiteriana ele aceitava Jesus, era batizado, porém por aspersão. Minha família toda foi batizada por aspersão. E os que uniram a Assembleia de Deus tiveram que batizar novamente, porque o batismo pela a fé o batismo é por imersão. E eu era batizado pela aspersão. E aí eu, para ser recebido, para ser batizado, eu congreguei mais ou menos 6 meses para provar, para mim ter tempo de observar a doutrina e também os costumes do ministério da igreja. E aí eu comecei. Na verdade que eu fui convidado por uma colega de serviço, que ela trabalhava junto num restaurante que eu trabalhava.
E ela pertencia à Assembleia de Deus e eu à presbiteriana. E aí houve uma festividade da mocidade, me parece que é um congresso de jovens, na Igreja Rua São Paulo, 1341. E essa colega minha, ela me convidou para ir nessas festividades de jovens. E eu aceitei ir com ela nas festividades. E chegando lá, eu gostei muito do trabalho das Assembleias de Deus, as jovens que tocavam violão, cantava. E eu gostei muito daquele trabalho, certo? E aí vi lá umas moças tocando violão. E sabe como é que é rapaz solteiro, né? Fica de olho assim nas moças. É. Aí eu logo cresci o olho. Falei, lá tem muita jovem, eu vou frequentar aquela igreja. Gostei lá da mocidade lá, que é a igreja que tinha muito um convívio assim, né? E continuei frequentando ali, gostei. E fui observando a doutrina, os hinos, porque eu já era membro da Assembleia, da Presbiteriana há muito tempo. Eu conferi os hinos, as pregações. Tinha algumas coisas que modificava os costumes de orar. Era bem diferente. Lá não ora assim, a igreja toda, cada um orando coletivo. Lá um ora e os outros só confirmam, amém, certo? Assim seja. Hoje que pode ser que diferenciou um pouco a igreja presbiteriana tradicional, porque hoje existe a presbiteriana renovada. Essa já é a presbiteriana pentecostal. Hoje tem. E ela é indicada por um nome de renovada e outros diz presbiteriano independente. Esse é pentecostal. E quando eu vi o trabalho, a pregação da Assembleia de Deus já foi bem após esse tempo que eu fui no congresso, eu via os trabalhos da Assembleia de Deus, que nesse tempo não era a Assembleia de Deus, eram os pentecostais. Era dito assim, a igreja pentecostal. E aí, eu indo para um trabalho já na presbiteriana, que eu já era membro há muitos anos, aí eu mais meu pai, passando perto, eu falei assim, quem são esses que estão cantando ali? Meu pai falava assim, aqui são os Pentecostes. Está tudo englobado, certo? E aí, menino, eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, Rua São Paulo, 1341, coral, festividade. E fui gostando. E ali os membros já começou a me explicar sobre o batismo do Espírito Santo, porque os presbiterianos eles creem que quando a pessoa converte, na verdade a convenção é pelo Espírito Santo. Mas como o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, eles me explicavam, os membros da Assembleia de Deus, como era o batismo com o Espírito Santo, que eu não cria. Não cria, não. E nem orava. E aí eu fui estudando, assistindo os cultos. E isso foi um espaço de 6 meses, porque era um tempo de a gente pensar
conhecer os bons costumes, a doutrina, e aí, de acordo com a frequência, na data do batismo, já vou avançar um pouco na data do batismo, para receber a pessoa ou unindo, ou para ser batizado nas águas, teria que ter, um mínimo, 3 testemunhas. E ali, nesse tempo, eu já estava bem conhecendo os trabalhos da Assembleia de Deus, já frequentava culto do ar livre, certo? Certo tempo até que o dirigente do culto do ar livre era um jovem, e ele me deu a oportunidade para pregar na praça. E eu disse para ele, eu aí já estava ciente como era o costume da Assembleia de Deus, os membros do procedimento para receber em comunhão. Eu disse, não, eu não vou pregar não, porque eu não sou membro ainda da igreja, Assembleia de Deus, que eu já conhecia. Falei, não, eu não vou pregar não, porque eu não sou membro ainda. Mas através do meu bom testemunho, nas frequências dos cultos nas praças, eu andava com a mocidade, ia nos bairros, nós usávamos assim todo domingo depois da escola dominical. Se bem que nesse tempo eu não frequentava a escola dominical, porque eu trabalhava à noite, eu só frequentava os cultos à noite. De dia eu não podia trabalhar no ar livre. Mas teve uma época que eu parei de trabalhar à noite e comecei a conhecer, ir da escola bíblica dominical. E à tarde, a gente saía da escola dominical, ia em casa, almoçava e depois saía pelos bairros. João Pinheiro, Jardim Montanhês, Pompeia, certo? Barreiro de cima, Barreiro de baixo, junto com a mocidade nas festividades. E era muito bom, eu gostei, certo? E aí, eu fui batizado em 1965, tornei-se membro da Assembleia de Deus. Agora eu vou te falar sobre o trabalho do Jaqueline. O trabalho do Jaqueline, ele surgiu da subsede de São Benedito, que era tendo como regional em Venda Nova. E esse regional comandava o bairro de Venda Nova e Jaqueline. E o Jaqueline é um bairro que surgiu depois da pregação da Igreja Regional de São Benedito. E um ponto interessante é que esse trabalho no bairro Jaqueline, ele sendo do trabalho comandado em Venda Nova e pelo regional, que já era de São Benedito, o pastor, por nome da época que surgiu Jaqueline, era o pastor Oliveira Gabriel. Já está com o Senhor. E então ele começou a implantar uma congregação mais próxima. A primeira congregação de São Benedito foi Jaqueline. Primeira congregação, não a sede, porque a sede é o estatuto de São Benedito. Né? Agora, a primeira congregação foi Jaqueline. E essa congregação, ela começou assim, pela pregação do Evangelho
nos cultos, ao ar livre, nos bairros. O bairro Jaqueline, um bairro mais aproximado da região de São Benedito. Ali dá mais ou menos uns 15 minutos da subsede de São Benedito, na congregação do Jaqueline, onde iniciou, que é ali na beirinha do asfalto, onde é que é o Carajás. A primeira congregação do Jaqueline surgiu aproximado da Avenida Brasília, mais ou menos 10 minutos. Pelo pastor Oliveira Gabriel, pastor regional de São Benedito, através de evangelizar os bairros de Jaqueline, achou-se bem alugar um salão aproximado da subsede para pregar o evangelho e os que iam entregando para Jesus ter um culto mais aproximado da residência, que é Jaqueline. E ali é o seguinte, para dirigir o culto nessa congregação de Jaqueline, era escalado cada domingo um membro. Não é pessoa que fosse diácono, nem presbítero, nem evangelista, e nem pastores ali local, mas um membro em comunhão, o pastor indicava para dirigir o culto na congregação de Jaqueline. Hoje, domingo, você vai dirigir o culto da congregação de Jaqueline. Era escalado. E eu fui um dos escalados. E o Zé Teixeira hoje vai ser o dirigente do culto de Jaqueline. Mas a frequência era pouca, porque os convertidos também eram um número pequeno. Então eles não sabiam como cantar os hinos, nem como pregar ou ler a Bíblia. O cachorro está perturbando aí. E aí, eu era escalado, por exemplo, vou falar da minha pessoa, na época que eu era escalado. E o Zé Teixeira o irmão Zé Teixeira vai dirigir o culto do Jaqueline hoje. Aí naquele momento, eu convidava os irmãos da igreja, você pode ir comigo lá? Aí, convidava mais ou menos uns 4, não é mais não, uns 4 pessoas, para que pudesse ajudar eu a cantar os hinos ali, porque os outros eram novo convertidos e não sabiam cantar os hinos. Aí essas 4 pessoas iam, não deslocando muitos membros do culto da regional. Aí chegava ali, aqueles irmãos iam cantando os hinos, me ajudando, e eu comandando o culto, dirigindo o culto. E depois um daqueles irmãos dava um testemunho, pregava uma palavra. E aí então, eu dava oportunidade, o irmão cantava um hino, dava um testemunho, ali para fechar o horário, que era 1 hora de culto. Porque se eu não convidasse, eu teria que fazer tudo, porque eu teria que cantar os hinos, eu teria que ler a palavra, e aí ou então eu tinha que pregar aí quase 1 hora. Aí, enquanto esses irmãos que eu convidava, que era mais ou menos 3, não convidava mais do que isso não, porque o número da subsede também era pequeno. O espaço lá, a congregação era pequena também, certo? E aí esses 3 pessoas me ajudavam a cantar. Aí apresentava ali as visitas que vinha também, algum que não congregava no Jaqueline, via que já tinha aquele culto ali aproximado. Vinha as pessoas, porque ali era perto, para vir
de lá ir para São Benedito, naquele tempo eu considerava que estava longe. E ali aproximou então os moradores do bairro. Assim iniciou a congregação de Jaqueline, na casa do sogro da irmã Sônia. Eles alugaram um salão no terreno da casa do sogro da irmã Sônia. Ela vai confirmar essa história aí. E aí, foi se rolando. As almas foram entregando para Jesus. E aí, veio o espaço do tempo que o salão já não abrigava mais o número. Aí agora é que surgiu a ideia de comprar um terreno para construir a igreja de Jaqueline, porque lá era um salãozinho. Não vou falar com você o espaço que durou, porque senão eu não tenho memória. Mas o início foi assim. E aí, comprou o terreno, que é onde mora a irmã Lourdes Estrela, que talvez vai entrar ainda. Aí já foi o terreno que a igreja comprou. Quando eu estava morando em Januária, eu... Pode? Pode. Eu sentia uma dor de cabeça muito forte. Uns 6 meses eu com aquela dor de cabeça sem poder movimentar, sem poder mexer com nada, com nada. As minhas coisas ficou tudo bagunçadas porque eu não tinha cabeça para nada. E essa cabeça doía e o corpo doía e eu não conseguia andar, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Mas eu estava tratando lá em Januária. Aí o médico de lá falou assim, olha, o caso da senhora só tem que ir lá para Belo Horizonte. Aí eu vim para Belo Horizonte. Quando chegou aqui, foi até a Andréia, que mora aqui do lado, que morava lá comigo, me trouxe. Chegou aqui, os médicos fez ressonância, fez tudo, disse que eu tinha um tumor na cabeça. E as irmãs aqui sabiam que eu babava, eu não conseguia nem mastigar, babava. E eu não comia, babava, que era nojeira. Porque eu não conseguia nada. Aí a irmã Cecília um dia chegou aqui e falou assim, oi, irmã Lourdes, a senhora quer que faça um chá para a senhora? Eu falei assim, não, filha, não adianta fazer que eu não consigo beber. Mas eu estou esperando o resultado dos médicos lá. Aí era no tempo que o irmão Sebastiãozinho dirigia trabalho aqui. É os últimos tempos, né? Aí, o que acontece? A cabeça doía, e eu fui no médico no dia seguinte e eles falaram assim, ó, a cirurgia da senhora está marcada para terça-feira. Quer dizer, eu tinha ido na sexta e estava marcado para terça. Mas eu já sentia tanta dor que eu não aguentava. Deus me perdoe, parecia que era um câncer que estava na minha cabeça, sabe? De tão ruim que eu fiquei. Aí, esse quartinho aí, dessa janela ali, eu deitei ali e estava orando o Senhor e aquela dor não passava. Os remédios que eu tomava, era tudo, eu sabia que era remédio, que era remédio forte, porque eu trabalhei na enfermagem, eu sabia o que era. Aí eu falei, nossa, Deus do céu, eu estou com um câncer na cabeça, pelo amor de Deus, e aquela dor não passava. Aí eu levantei a cabeça e escrevi um bilhete, um pedido de oração, no domingo, na hora do culto ali. Aí a minha netinha,
que morava de parede meio aqui comigo. Hoje ela é mãe de família. Ela pegou o pedido e levou, entregou o irmão Manuel Marques, que já faleceu também, né? Entregou para ele e falou assim, ela falou que é para orar depressa, que ela era meio atrevida, que é para orar depressa, que ela está com muita dor. Eu nem tinha falado isso com ela, que ela está com muita dor, é para orar depressa. Aí foi depressa e entregou. Na hora que ia terminar, né, a oração, entregou o pedido. Aí o irmão estava orando, falou, vou orar para a irmã Lourdes, que ela é uma obreira do Senhor e está com muita dor. E ela pediu oração urgente. O irmão falou que urgente. Aí na hora que orou, era 9 horas que terminava o culto. Orou. Na hora da oração eu senti assim que um sono, me deu assim aquele sono mesmo, na mesma hora eu dormi. Aí quando foi no outro dia, eu já tinha ligado para meu esposo vir, porque tinha que assinar termo de responsabilidade. Ele, trabalhando, ele tinha que pedir autorização lá para deixar alguém no lugar dele, que ele é policial, né? Aí, para vir na segunda-feira. É o gato? Para vir na segunda-feira. Então, quando foi na segunda-feira, depois da oração, olha o que acontece. Aí eu acordei, não estava sentindo nada, parecia que aquelas dores que eu sentia era sonho, você entende? E não estava sentindo nada como eu estou, graças a Deus, estou até hoje. Nunca mais senti dor de cabeça nem nada, fui curada. Então hoje eu sinto minhas pernas fracas. Não é porque, não é falta de fé, é porque a idade vai chegando, eu já trabalhei muito nessa vida, então tem hora que eu fico aqui em casa, eu fico assim, gente, eu queria tanto continuar trabalhando, né? Mas não posso, não tem condições. Chegou, quer dizer, a tampa do celeiro, não, como é que fala? Ainda não chegou para tampar o celeiro com as coisas que eu fiz, porque a gente já caminhou demais. Perfeito. Eu vou te contar então como foi o Jaqueline 2, Jaqueline 1. O Jaqueline 1, na verdade, como eu disse, ele começou, ainda não tinha nome de Norberto Martins com Augusto Andrade de Lages. Mas depois que começaram a chamar de Jaqueline 1, já era a Avenida D, número 60. Dali, o presbítero Emídio, que dirigia a congregação na época, eu vejo uma necessidade de abrir uma congregação na parte de baixo do Jaqueline, porque os irmãos mais idosos não têm dificuldade. Na verdade, foi uma surpresa muito grande que a igreja do Jaqueline 2, a qual eu comecei ela, fui chamado para começar ela no ano de 96, era uma igreja que parece que era mais para os irmãos mais idosos, mas a igreja foi tão abençoada que começou a crescer de uma forma assim inesperada. Foi uma surpresa muito grande, Deus aprovou e então a igreja começou a crescer. Os cultos das quarta-feira era quarta e sexta-feira, para dar o contraste da congregação do Jaqueline 1, para ter cooperação dos dois lados. Eram 80 pessoas ali naquela congregação. Inclusive ali tem umas irmãs, e até foi bom você me dar um tempo que eu estou me lembrando aqui. A irmã Zélia, a irmã Elione. Quando eu, dirigindo a congregação, com o espaço de um ano, que eu estava dirigindo a congregação, eu tinha de resolver algumas coisinhas, levar talvez um banco que a gente mandava fazer e colocar. Quando eu entrava na igreja, eu vi o banco do ciclo de oração
banhado de lágrimas das irmãs. E isso ali no Jaqueline 2, ela teve um crescimento com muita oração. E os cultos eram abençoados, era surpresa nos cultos. E, inclusive houve um comentário que a gente estava fazendo vários cultos de festividade na igreja, mas na verdade não era uma festividade, era Deus abençoando todos os cultos. Então a pessoa achava que todo dia tinha festa, mas na verdade era uma festa, né? O Jaqueline 2, todas as quarta-feiras, eram 80 pessoas que tinha nas quarta-feiras ali, uma bênção naquela congregação. E após o passar de tempo, o presbítero Florentino levantou uma oferta para comprar esse terreno aqui da sede. E ele, com muita luta, ele levantava recurso, passava um ano e não dava para comprar. Foi até que ele adoeceu e passou o dinheiro, o recurso, para outro dirigente que estava no local. E então compraram aqui esse terreno aqui. E ao comprar esse terreno aqui, foi construído essa igreja com muito carinho, muito amor, foi construído. E pela distância, o Jaqueline, a qual eu já não estava mais cooperando, mas eu estava em outra congregação, né? Se não me falta a memória, era o presbítero Vani, que estava dirigindo a congregação 2. Então fundiu-se o Jaqueline 2 com o Jaqueline 1. E na verdade, existia já o Jaqueline 3, que surgiu depois do Jaqueline 1, que é lá onde pastoreou o Elias Lino. Hoje ficou como Jaqueline 2 por ter juntado as duas igrejas, o Jaqueline sede, né, com o Jaqueline 2. Então passou, aqui era 3, passou a ser 2. E então veio o crescimento da igreja e a união das igrejas. Através disso aí, o Jaqueline está à altura que está hoje. Tudo começou quando minha mãe era solteira e ela estava no culto de despedida do missionário Filemon Rodrigues, que foi o primeiro missionário enviado ao campo, para a Bolívia mais especificamente. E nesse culto a minha mãe foi profundamente tocada pelo Espírito Santo e fez uma oração. Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu chamá-lo-ei de Filemon, para que ele também seja um missionário. E Deus aceitou o desafio, tanto que quando a minha mãe estava grávida, esperando que eu viesse à existência, Deus usou uma pessoa em profecia dizendo: esse é o seu filho de ventre, mas eu tenho escolhido. E desde então, desde a minha tenra idade, o Senhor, Ele vem trabalhando na minha vida. Tanto que, com 9 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra do Senhor, comecei a ministrar, ministrei em congresso de criança, ministrava em congresso de adolescentes. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a realizar um trabalho evangelístico na cidade de Conceição do Mato Dentro. E ali estivemos trabalhando por 3 anos. E então, depois que me casei, o ministério me chamou dizendo que iria nos enviar para a Ucrânia. E então nós fomos para o Rio de Janeiro, lá ficamos, eu e minha esposa, 1 ano na escola EMAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus. E depois de terminado o curso missiológico, nós fomos fazer estágio na Argentina, Bolívia e Paraguai. Depois que retornamos para o Brasil, estávamos preparados para fazer missão na Polônia. 1 mês antes de sairmos para a Polônia, o Senhor então me dá um sonho. Eu estava numa planície muito extensa e ali uma voz disse: levanta os seus olhos e olhe à direita. E eu olhei e eu vi um grande stander e lá estava dizendo: seja bem-vindo à Ucrânia. Então eu percebi que o Senhor estava me chamando para a Ucrânia e não para a Polônia. E lá fiquei por 16 anos fazendo a obra do Senhor. Construímos 7 templos, abrimos 10 congregações e lá deixamos 960 membros em comunhão. Retornamos para o Brasil em 2014, porque começou na Ucrânia
a guerra da Rússia com a Ucrânia, que se estende até os dias atuais. Nesse exato momento, a guerra está acontecendo naquele país. E, depois que retornamos, assumi o departamento de missões. E lá fiquei por 3 anos e meio, como diretor do departamento de missões. E depois que concluímos esse tempo, eu fui levado a pastor regional na regional de Mário Campos. E lá fiquei por 3 anos e meio servindo ao Senhor. Depois retornei para ser novamente diretor de missões. Fiquei como diretor por 3 anos e 6 meses. E então o ministério me chamou e disse-me que eu estaria assumindo a regional de Jaqueline. E aqui estou há 2 anos e meio e digo que a regional de Jaqueline tem sido um refrigério para a minha vida, tem sido um bálsamo para mim, para a minha família. É uma regional do meu coração, levarei para a minha vida. Quando tiver que sair, vou sentir muita saudade. Foi assim que um pouco da minha jornada até eu chegar na regional de Jaqueline. O que eu enxergo da regional Jaqueline é uma regional de um potencial excepcional. É uma regional que ela tem um material humano inestimável. Então, o que eu enxergo da regional Jaqueline é uma regional que vai crescer muito, que vai atingir objetivos inestimáveis. Então eu consigo enxergar a regional Jaqueline em pleno crescimento. É uma regional que está crescendo e vai crescer muito mais ainda, porque ela tem pessoas que abraçam a ideia, entenderam a visão que eu tenho, os departamentos regionais e locais, eles entenderam a visão de crescimento que eu passei para cada um dos líderes. E eu enxergo essa regional grande, eu enxergo essa regional atingindo grandes objetivos para a glória do Senhor. Os planos para o futuro da Assembleia de Deus na Regional Jaqueline, dentre outros planos, nós temos o plano mestre, que é o projeto ID. E nós agora temos a ferramenta que estamos concluindo a aplicação dela, é a ferramenta Eu Ganho Mais Um. Então, o plano mestre para a Regional Jaqueline é ganhar almas para Jesus através do projeto ID, inclusive agora através da ferramenta Eu Ganho Mais Um. Sim, faremos algumas melhorias aqui na nossa subsede, principalmente eu quero fazer salas de escola dominical, esse é o plano nosso para o ano que vem, permitindo o Senhor e nos dando condições financeiras, nós iremos fazer uma classe para os jovens e uma classe para as crianças que estão no corredor. Então eu tenho esse plano para o futuro, como também reforma das congregações. Por exemplo, hoje nós estamos reformando a igreja do Azteca, já investi ali R$12.000. Hoje a igreja é completamente outra. Hoje nós temos um forro, iluminação, construímos 2 banheiros ali. Também estamos ali no Luxemburgo fazendo classes de escola dominical, 2 banheiros, porque ali temos um banheiro para o feminino e para o masculino. Então estamos no Alto Santo Antônio construindo classes de escola dominical. Estamos no Vitória construindo classes de escola dominical. Então o foco tem sido em trazer uma estrutura para a igreja, inclusive para a escola bíblica dominical, para que tenhamos um ambiente estruturado para receber os nossos membros e que todos possam ter um ambiente saudável, confortável, para que todos possam adorar e glorificar o nome do Senhor. Traçamos um marco que seria o avivamento. E eu tenho percebido isso, o retorno para as Escrituras. As pessoas têm amado estar no culto de doutrina, escola bíblica dominical. Então, nós já podemos dizer que tivemos essa conquista, que é esse avivamento do retorno para as Escrituras. E Deus tem nos abençoado.